Saiba você que existem alguns artistas bilionários, e não por causa da música, porque eles são excelentes pessoas de negócios. Eu vou explicar aqui nesse vídeo para você, presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica para você sensacional, cara. Um produto que, além de ter uma qualidade absurda, ele tem praticidade e tem uma relação de custo-benefício incrível. É essa caixa portátil da Edifier, feita em alumínio. A fonte dela dura 19 horas, cara, de autonomia. Pô, isso aí para quem tem um produto portátil desse é uma mão na roda. Você pode conectar essa caixa, que é Bluetooth, em qualquer coisa que você quiser. Celular, computador, televisão, teu aparelho de som, e você vai ter, com a praticidade que esse produto tem, de você ouvir música de qualidade com qualidade. Evidentemente que você que nos segue aqui no canal, você tem privilégios. Se você quiser adquirir esse produto por um preço sensacional, basta que você clique aqui no link abaixo. Agora, se você quiser ter um desconto ainda melhor, que você não vai encontrar em lugar nenhum da internet, basta que você preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica. E aí sim, você vai adquirir um produto de primeira qualidade com um desconto que você não vai encontrar em lugar algum. Meu amigo e minha amiga, uma das mais risíveis e maiores bobagens que eu ouvia e lia antes da pandemia era a tentativa de usar o faturamento financeiro de um artista ou uma banda para justificar uma possível qualidade artística. Cara, era uma bobagem imensa. Antes de eu adentrar a esse assunto, vamos dizer assim, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui. Então, na verdade, esse tipo de argumento dos fãs era quase o mesmo de você ver torcedor de futebol se gabando que o seu time conseguiu uma arrecadação absurda, ou porque tem um número de sócios torcedores inacreditável, e esquecendo da posição do time na tabela do campeonato. Tá entendendo? Ou seja, isso de forma alguma justifica qualquer tipo de euforia. Só que no universo da música, o mais inacreditável é que os fãs, que já têm uma pouquíssima capacidade cerebral, pensam que essa saúde financeira do seu ídolo, né, essa explosão monetária, ela é decorrente apenas da venda de discos, ou de ingressos, ou músicas nos streamings da vida. Engano total. Há anos que o faturamento de um artista, ele envolve muito mais do que isso. É evidente que a adoração dos fãs corresponde a uma parcela substanciosa dos rendimentos de um artista, de uma banda. Na verdade, é isso que faz com que as demonstrações de retardamento mental do público sejam toleradas pelos próprios ídolos. Inclusive, ídolos que sempre têm reações muito bem ensaiadas ao lado dos seus assessores de imprensa para lidar com essa adoração. E é claro que essas manifestações, elas podem ir desde um sorriso amarelado até demonstrações de júbilo, sabe? Tão falsas quanto um leão pintado de preto e branco se fingindo de zebra. Uma coisa ridícula. Só que, evidentemente, vale tudo na hora de arrecadar o dinheirinho dos fãs, né? Então, antes da pandemia, você via, então,
tome venda de camiseta, chaveirinho, pulseirinha, prendedor de cabelo, cadernos e mais um monte de quinquilharias, tudo oficializado pelo próprio artista. E que mesmo assim perde bilhões por causa da pirataria que é desenfreada ao redor do planeta. Para você ter uma ideia de como é que andaram as coisas em termos financeiros de uns anos para cá, eu trago aqui alguns artistas que faturaram horrores nos últimos anos, a ponto de eles nem sequer pensarem em vender os catálogos das suas canções, como muitos artistas veteranos vêm fazendo de uns tempos para cá. Inclusive o mais recente foi o Sting, que vendeu o catálogo dele todo de canções por 300 milhões de dólares. Só que o pessoal que eu vou comentar aqui agora, esse pessoal dá risadas desse tipo de valor, porque todos eles souberam capitalizar um total de ativos e de atividades financeiras, um total absurdo. Claro, não vou trazer todos, vou só citar alguns. Tem muito mais. Por exemplo, o Dr. Dre, o rapper veterano, né, e produtor. O Dr. Dre, ele foi um dos artistas que mais faturaram nos últimos anos. Mas não por causa da sua produção musical, vamos dizer assim. E sim porque ele vendeu a famosa marca de fones de ouvido, a Beats. Ele vendeu essa marca para a Apple em 2014. Pela bagatela inacreditável de 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. Né? Na época a gente falou, pô, vai acreditar no mercado de fones assim lá na... Só que depois eu fiquei sabendo que na época a Apple gastou essa grana absurda para adquirir uma marca que foi fundada pelo Dr. Dre e pelo dono da então gravadora Interscope, que era o Jimmy Iovine. E essa marca não fabricava só fones de ouvido. Essa marca, ela tinha embaixo do guarda-chuva dela, vamos dizer assim, para usar um termo que se usa nesse meio, ela tinha embaixo do guarda-chuva dela uma série de softwares de produção musical e tinha alguns serviços de transmissão de música pela internet, como o Beats Music. E tudo isso, esse serviço de transmissão, esses softwares e tal, isso aí foi tudo incorporado na época ao iTunes, que inclusive o iTunes voltou a ser forte no mercado por causa dessa aquisição. Ele voltou a ser forte nos últimos anos exatamente por causa dessa aquisição. Se você quer saber, eu desconfio que na verdade que os famosos fones de ouvido do Dr. Dre foram meio que um brinde que foi junto nessa transação. E o Dr. Dre ganhou uma grana tão absurda, cara, que não foi à toa que ele comprou a mansão da Gisele Bündchen com o marido dela, o Tom Brady, por 40 milhões de dólares, ali ó, na bucha, uma mansão nababesca lá em Los Angeles. Não foi à toa que o Dr. Dre fez inúmeras doações à caridade. Por exemplo, ele doou 70 milhões junto com o parceiro dele, o Jimmy Iovine. Ele doou 70 milhões, cara, para que fosse construída e inaugurada uma escola dentro da Universidade da Carolina do Sul,
só para alunos sem grana. Sem contar, bicho, a dinheirama que ele ganha como produtor, né? Mas aí já é coisa musical. E o que ele ganhou, meu, vocês não têm noção a quantidade de grana que ele amealhou para produzir, arranjar e participar daquele show do intervalo do Super Bowl que aconteceu dias atrás. Então, é um cara que soube muito bem capitalizar a grana dele fora desse ambiente, vamos dizer assim, de canções. Você acha que o Dr. Dre tá preocupado em vender o catálogo dele? É claro que não. O cara é bilionário. Assim como bilionária é a Rihanna. É, meu amigo, minha amiga, eu acredito, ela é bilionária. Para você ter uma ideia, no ano passado, o patrimônio dela foi avaliado em 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Só que essa fortuna dela não veio, em sua grande parte, das músicas, e sim dos negócios que ela tem fora do meio musical. Para você ter uma ideia, a maior parte dessa grana dela vem chama-se Fenty Beauty Line, que é uma marca de cosméticos famosíssima, que ela lançou em parceria com uma empresa francesa chamada LVMH. E já que ela é proprietária de 50% das ações dessa marca, e é uma marca que vale entre 2 e 3 bilhões de dólares. E além disso, a Rihanna, ela detém 30% das ações de uma marca de lingerie também que é famosíssima, chamada Savage X Fenty. E essa marca, bicho, vale 1 bilhão de dólares. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer nesse vídeo? Outro exemplo de cara bilionário, o Kanye West. O problemático e esquisito rapper, compositor, produtor, que agora de uns tempos pra cá ele quer ser conhecido agora como Ye. Y-E. Ye. É assim que ele quer ser conhecido. Aquelas doideiras, né? Pois bem, saiba que o Kanye West, ou Ye, ele fechou no ano passado um contrato com uma nova marca de tênis. Ele fechou esse contrato junto com o conglomerado, o GAP, ou Gap, em parceria com a Adidas. Eu tô falando as marcas aqui porque eu preciso explicar isso para vocês, tá? Não é merchan, eu tenho que explicar isso para vocês. Ele fechou um contrato, cara, no valor de 970 milhões de dólares, cara. E isso aumentou ainda mais o estonteante patrimônio que ele tem, cara. O patrimônio líquido, que é composto de outros negócios e mais de 160 milhões de dólares em dinheiro e ativos. E mais 90 milhões de dólares aí do catálogo musical dele, entre outras coisas. É outro bilionário. Assim como também é bilionário o Jay-Z, também, que é um rapper. Você sabe quem é o Jay-Z, pô, o rapper, produtor, compositor, o marido da Beyoncé, pô. O cara é bilionário. Ainda mais depois que ele fechou um contrato e ele vendeu a participação majoritária dele naquela empresa de streaming de música, a Tidal. O pessoal aqui no Brasil fala Tidal, não é Tidal. Avaliada em 400, só a parte dele é avaliada em 450 milhões de dólares. E ele vendeu para a empresa de pagamento digital chamada Square, que é do aquele mega investidor chamado Jack Dorsey. E nessa transação ele ficou com 300 milhões de dólares líquidos.
E ele foi esperto o suficiente para amarrar um acordo para ele fazer parte do conselho da empresa para a qual ele vendeu, depois que ele comprou de volta 33% da Tidal, junto da empresa chamada T-Mobile, depois de vendê-la junto a 1/3 da empresa que ele já possuía. Eu sei, é uma operação meio complicada, é difícil explicar isso, porque é uma operação muito complicada para nós somos leigos, tá entendendo? Mas assim, diz que foi uma jogada, para quem manja do mercado financeiro, de todas essas transações, eu conversei com 2 especialistas, eles falam que foi uma jogada espertíssima do cara. E outra coisa, o Jay-Z, ele vendeu metade, presta atenção, metade da empresa dele, que fabricava um champanhe luxuoso chamado Armand de Brignard. E a empresa foi avaliada em 640 milhões de dólares. E ele vendeu a metade da empresa dele exatamente para aquela LVMH, aquela empresa. E só nesses 2 negócios que o Jay-Z fez, cara, a fortuna do cara foi para 1 bilhão e 400 milhões de dólares. E outra coisa, ele ainda tem participação nos 50% restantes da empresa, dessa empresa de bebidas. Ele ainda é sócio majoritário de uma outra empresa de bebidas que faz o conhaque chamado Deuce. E ele é proprietário também, cara, de várias startups. Tipo, como a startup de seguros chamada Ethos, tem uma outra chamada SpaceX. E ele também, cara, ele é proprietário de uma rede de saladas americana chamada Sweet Garden. Fora as propriedades que ele tem junto com a mulher dele, cara, que é a Beyoncé, pô. E outra, ele tem uma coleção de arte que é um negócio que os especialistas dizem que é um negócio impressionante. Ah, e outra coisa, o Jay-Z, ele se tornou acionista da Uber. Pois é, e também de uma outra empresa, de uma outra marca chamada Oatmilk, que faz parte de uma empresa chamada Oatly, que inclusive, e outra coisa, essa empresa, ela já fez o IPO, que é o Initial Public Offering, ou a oferta pública inicial, que os especialistas em mercado financeiro dizem que é o marco inicial de uma empresa para ela receber novos sócios e realizando assim uma oferta de ações de mercado. É um negócio muito complicado. Eu estou tentando resumir aqui, eu mesmo não entendo disso. Estou tentando explicar da melhor maneira possível aqui para vocês. Como leigo, mas enfim, é o que eu consigo fazer. E aí, essa empresa que eu falei agora, ela se tornando uma companhia como é que eu vou dizer, uma companhia de capital aberto, ela consegue ter os papéis negociados na Bolsa de Valores americana. E hoje, essa empresa, cara, está avaliada, acredite se quiser, cara, em 10 bilhões de dólares. A última artista que eu quero trazer nesse vídeo, você vai ficar chocado, que é bilionária, Dolly Parton. É, cara, cantora country. E dentro desse universo da country music, ela ainda é um fenômeno. Para vocês terem uma ideia, a Dolly Parton tem 41 discos na imensa discografia dela, que ganharam discos de ouro por vendagens absurdas. Os discos venderam mais de 200 milhões de cópias. E ela ainda recebe royalties estratosféricos pelas composições dela. Para você ter uma ideia, vou te dar um exemplo. Lembra daquele hit intergaláctico que todo mundo conhece da Whitney Houston, que é I Will Always Love You, né? Pois é. Você sabia que essa música é da Dolly Parton?
Ela é a compositora única dessa música. Ela, inclusive, ela gravou essa música num disco de 1974 chamado Jolene. E também lançou essa música em compacto, na mesma época. Pois é, você não sabia disso, né? Pois é, ela é a compositora única. Cara, só em direitos autorais, a Dolly Parton já recebeu, só dessa música, quase 30 milhões de dólares ali na conta dela. E ela continua ganhando, porque essa música continua rendendo. E a Dolly Parton ainda tem os cachês poupudos que ela recebeu na sua carreira no cinema, né? Que inclusive ela investiu em propriedades. Por exemplo, ela tem um condomínio que é só dela, cara. É propriedade dela, que é um condomínio imenso. Fora outras propriedades que ela tem espalhadas nos Estados Unidos. E ela tem ainda, ela ganha pelo licenciamento dos produtos com a marca Dolly Parton. Para você ter uma ideia, ela tem um parque temático dela, chamado Dollywood, que antes da pandemia era um dos parques temáticos mais visitados do mundo. Recebia mais ou menos em torno de 3 milhões de pessoas por ano. Ou seja, a mulher tá bilionária. Pois bem, meu amigo e minha amiga, o que é que eu quis explicar para você nesse vídeo? Que artistas se tornam bilionários porque são pessoas que sabem lidar com negócios e não necessariamente musicais. E também precisa parar com esse negócio de fulano faturou tanto porque faz música legal. Não, cara. Muitas vezes as pessoas faturam muito porque elas têm esse tino comercial para negociar em outras áreas. Pois bem, meu amigo e minha amiga, coloca aqui nos comentários o que é que você pensa a respeito disso. Desse envolvimento dos artistas com o mercado financeiro, com outros tipos de negócio. E também não esqueça, evidentemente, né, de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais como essa camiseta aqui, né? Pois é, a gente também, né? Tá? A gente tá em outras áreas também. E não esqueça que eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, que você já sabe muito bem como faz. Tá legal? Então, um abraço e saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima!